Olá, turminhas do quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Carliane Vieira, professora de português dos quintos anos Barão de Studart e Parquelândia. E agora de vocês também, porque eu já sinto que cada um de vocês é meu aluno e eu já tenho um carinho imenso por vocês. A nossa aula de hoje, ela é de revisão do módulo, páginas 31 a 35. Então, vão lá, peguem o módulo de vocês, abram na página 31, que nós vamos começar a nossa revisão, tá certo? Vamos lá! Já colocaram na página? Então, vamos começar. A nossa revisão, ela começa com um trecho que foi retirado do livro A Árvore no Quintal, que nós acabamos de revisar. Lembra? Quem ainda não viu essa aula, vai lá no Cristos Conecta, que esta aula já está disponível para vocês e está muito legal. Então, vamos começar a leitura do texto. A árvore foi tocando sua vida, mas nunca foi a mesma. Mais tempo passou. Para sua surpresa, outras crianças visitaram o anexo. Andaram por onde a menina havia andado e se sentaram onde ela se sentara. Algumas encontraram na calçada frutos com sementes que o vento havia desprendido. Observaram a árvore, tão comovidas, tão encantadas, que perderam a fala. Mais e mais crianças apareceram por lá, ano após ano. No final daquele século, a árvore havia tido uma vida plena, rica, estava pronta para morrer. Pessoas desconhecidas apareceram tentando salvá-la. Injetaram medicamentos em seu tronco, podaram sua copa e lhe coletaram mudas. Construíram uma estrutura de aço para sustentá-la e colheram os frutos com sementes, como se fossem moedas de ouro. A árvore lhes fazia lembrar quão pouco tentaram para salvar a menina. No verão em que a menina teria completado 81 anos, em meio a uma tempestade, um relâmpago rachou o tronco. A árvore, assim como a menina, entrou para a história. Assim como a menina, ela vive até hoje. Suas sementes e mudas foram amorosamente replantadas. Uma delas cresce em Nova York, onde no passado se erguiam as Torres Gêmeas, outra no Colégio do Arkansas, e muitas outras na Inglaterra, Argentina, França, pelo mundo inteiro. Essa história é muito emocionante, né, gente? Muito linda. Então, vamos lá. Primeira questão. O trecho acima diz que, assim como a menina, a árvore é lembrada até hoje. Por que o texto faz essa afirmação? A menina, ela é lembrada até hoje porque a sua história é recontada até hoje. E a árvore, ela é lembrada até hoje porque suas sementes e mudas foram amorosamente replantadas. Então, ainda existem mudas da árvore original da Anne Frank replantadas por várias partes do mundo. Por isso que a árvore é lembrada até hoje. Tia, eu coloquei a mesma resposta, mas eu coloquei com outras palavras. Eu preciso apagar? Não, porque a questão, ela não pede para justificar com palavras do texto. Então, você pode responder com suas próprias palavras, não tem problema. Segunda questão. Leia as afirmativas a seguir sobre o texto 1 e marque V para verdadeiro e F para falso. O anexo ficou para sempre esquecido e nunca mais recebeu visitas? Falsa. Essa afirmação é falsa, porque no próprio texto que nós lemos, ele diz que o anexo recebe visitas de pessoas do mundo inteiro até hoje. De tão triste que a árvore ficou pela partida da menina, não deu mais frutos. Falsa. É tanto que, mesmo após a partida da menina, crianças colheram os frutos da árvore que estavam na calçada. As crianças se comoviam tanto ao olhar para a árvore que ficavam sem fala? Verdadeira. A própria menina, a Anne Frank, quando ela
viu a árvore pela primeira vez, ela diz que era uma coisa tão linda que ela também perdeu a fala. Há mudas da árvore plantadas pelo mundo inteiro? Verdadeira. Terceira questão. Releia o trecho a seguir e faça o que se pede. A árvore lhes fazia lembrar quão pouco tentaram para salvar a menina. Marque a alternativa que apresenta o antônimo da palavra em destaque. Vamos relembrar o que é antônimo. Antônimo significa contrário. Antônimo é uma palavrinha que tem um significado contrário de outra palavra. Então, está aqui marcado lembrar, ele quer o antônimo de lembrar. O antônimo de lembrar é esquecer. E aí, para ter certeza que a gente colocou a palavrinha errada, colocou a palavrinha certa, que o antônimo de lembrar é esquecer, vamos colocar em uma frase. A árvore lhes fazia lembrar quão pouco tentaram para salvar a menina. A árvore lhes fazia esquecer quão pouco tentaram para salvar a menina. A frase, quando a gente substitui o antônimo dela, coloca o antônimo, ela precisa ter sentido. Quando a gente trocou lembrar por esquecer, teve sentido, só que o sentido oposto. Então, o antônimo de lembrar é esquecer. Vamos para a quarta questão. Só um instante. Prontinho. Quarta questão. Reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras em destaque pelo sinônimo adequado, sugerido abaixo. Vamos lá. Tia, é para reescrever as frases? Vamos ler o enunciado da questão? Reescreva as frases. Sim, queridos alunos, é para reescrever as frases. Então, vamos lá. Mais e mais crianças apareceram por lá, ano após ano. Mais e mais crianças surgiram por lá, ano após ano. Algumas encontraram na calçada frutos com semente. Algumas acharam na calçada frutos com sementes. C. Um relâmpago rachou o tronco. Um relâmpago quebrou o tronco. Tia, em vez de quebrou, eu coloquei partiu. Tá certo? Vamos substituir na frase. Um relâmpago partiu o tronco. A frase tem sentido, então sim, partiu também é sinônimo de rachou. Tanto faz colocar quebrou ou partiu, tá certo? Os dois estão corretos. Quinta questão. Opa, prontinho. Transcreva do texto 1 palavras com as características solicitadas. Eu quero chamar atenção para essa questão, gente, porque às vezes vocês fazem o seguinte, retiram de qualquer parte do texto, mas não pode. A questão, ela deixa muito clara qual é a parte do texto que ela quer que você retire a palavra. Observe, aqui ela quer que a gente retire a palavra de onde? Do quarto parágrafo. Então, não pode retirar do primeiro, do segundo, do quinto, não. Tem que ser do quarto, tá? Então, vamos lá. Ela quer um vocábulo. Tia, o que é vocábulo? Calma. Vocábulo é sinônimo de palavra. Ou seja, vocábulo e palavra significam a mesma coisa. Então, ela quer o quê? Transcreva do texto, retire do texto um vocábulo, ou seja, uma palavra, com dígrafo consonantal separável. Vamos relembrar o que é dígrafo? Dígrafo é quando nós temos duas letrinhas juntas, como aqui é o consonantal, duas consoantes juntas, com exceção do QU e do GU, que são dígrafos consonantais. Então, dígrafo, duas letrinhas juntas, mas ele tem quantos sons? Um som. Vamos relembrar o que é o dígrafo. Duas letrinhas, um som. Então, aqui ele pede um vocábulo, uma palavra com dígrafo consonantal separável. Porque, relembrando, o dígrafo consonantal ele pode ser separável ou inseparável. Exemplo de separável, RRSS. Exemplo de inseparável, NH e LH, tá certo? No quarto parágrafo, nós temos como exemplo morrer.
Quem é o dígrafo de morrer? Isso mesmo, muito bem. RR. E quando a gente separa essa palavrinha, fica mor, M-O-R, R, R-E-R, ou seja, RR é separável. E ele também pede um dígrafo vocálico. Vamos relembrar quais são os dígrafos vocálicos. O dígrafo vocálico é quando nós temos uma vogal, A, E, I, O, U, qualquer uma dessas vogais, mas ela precisa vir com a letra M ou N. Então, uma vogalzinha, mais a letra M ou N, e ela tem que ter aquele sonzinho que vocês gostam, aquele sonzinho nasal. Qual é o sonzinho que o dígrafo vocálico tem que fazer? A, E, I, O, Então, o que é o dígrafo vocálico? Uma vogal, mais a letra M ou N, que tem que fazer o sonzinho nasal e precisam estar na mesma sílaba. Isso mesmo. E no quarto parágrafo nós temos a palavra pronta. Quem é o dígrafo vocálico de pronta? O-N. Muito bem. Agora vamos ver se esse O-N é um dígrafo de verdade. Eu tenho uma vogal, mais a letra M ou N? Sim. Eu tenho som nasal? Pronta. On. Eu tenho som nasal. O ON está na mesma sílaba? Quando a gente separa pronta, fica pronta. O ON está na mesma sílaba. Então, sim, pronta. ON é um dígrafo vocálico. Item B. Uma palavra com encontro consonantal separável. O que é o encontro consonantal? Quando a gente tem duas consoantes e dois sons. Então, árvore, a gente tem RV, e quando a gente separa as sílabas, fica separado o RV, portanto, encontro consonantal separável. E outra palavrinha com encontro consonantal inseparável, plena, porque o P e o L, quando a gente separa a palavra, plena, o PL fica juntinho na mesma sílaba, portanto, o encontro consonantal inseparável, sempre junto. Sexta questão, vamos lá. As palavras a seguir foram retiradas do texto 1. Separe-as, classifique de acordo com o número de sílabas e a tonicidade. Crianças, muito atenção nessa questão. Essa questão ela tem 3 comandos. Primeiro, a gente vai separar as sílabas. Segundo, a gente vai classificar quanto ao número de sílabas. E terceiro, a gente vai classificar quanto à tonicidade. Eu quero que vocês prestem bastante atenção agora no que a tia vai falar. O que é classificar quanto ao número de sílaba? É dizer se é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Muito cuidado nessa questão, porque é comum colocarem assim. Classificação quanto ao número de sílaba. 1, 2, 3, 4. Não é. A questão ela não está pedindo quantas sílabas a palavra tem. Está pedindo a classificação. Então, toda vida que disser classificação, monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. E classificação quanto à tonicidade, se ela for monossílaba, pode ser tônica ou átona, quando for forte, tônica, quando for fraca, átona, e pode ser oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, vamos lá. Fazia, separação, fazia. Classificação quanto ao número de sílabas, ela tem 3 sílabas, portanto, trissílaba. Classificação quanto à tonicidade, fazia. A nossa sílaba tônica, a nossa sílaba mais forte é a penúltima, zi, portanto, ela é paroxítona. Relâmpago. 4 sílabas, portanto, a classificação quanto ao número de sílaba, polissílaba. E a classificação quanto à tonicidade, a nossa sílaba tônica, a mais forte, é a antepenúltima, lã, portanto, proparoxítona. Após, dissílaba,
Tia, após não é monossílaba? Não. Após é de sílaba, 2 sílabas. E a sua sílaba tônica mais forte é a última, pós, portanto, oxítona. Lá. Tia, lá não separa. Não, lá é monossílaba, então a gente vai somente repetir a palavrinha lá no local da separação. Classificação quanto ao número de sílaba, ela só tem uma sílaba, portanto, monossílaba, e ela é forte, portanto, tônica, certo? Tudo bem até agora? Vamos continuar? Questão de número 7. Observe o trecho abaixo e marque a opção em que as palavras destacadas estão corretamente em ordem alfabética. Então, quais são as palavras? Árvore, menina, história e hoje. Item, vamos ver, item D, árvore, história, hoje e menina. Mas, tia, história e hoje começa com H, todas duas. Como eu vou saber qual é a que vem primeiro? A gente olha a segunda letrinha. História, a segunda letrinha é o I. Hoje é o H. E na ordem alfabética, o I vem antes do H. Por isso que é o item D. Tá certo? Crianças, ficou com qualquer dúvida? Vai anotando as perguntas, vai anotando as dúvidas, para quando terminarmos a aula, você ir lá no botão pergunta e enviar a sua dúvida, tá certo? Então, vamos continuar. 8ª questão. Prontinho. Relacione as colunas de acordo com as regras de acentuação. Qual é que é uma oxítona terminada em E? Até, isso mesmo, até é oxítona, tá? E não monossílaba. Lembrando que nós acentuamos as oxítonas terminadas em E. Por isso que até é acentuada. Monossílaba tônica terminada em A, lá. Paroxítona terminada em ditongo crescente, colégio. Lembrando que terminou em ditongo crescente. O que é o ditongo crescente? Quando nós temos duas vogais, e ele começa fraco e vai ficando forte. Ele começa com uma semivogal e vira uma vogal. Então, quando a palavrinha terminar em ditongo crescente, ela é acentuada porque é uma paroxítona, tá certo? E árvore, ela é uma proparoxítona e, como nós sabemos, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, a ordem correta é B, A, C, D. Vamos continuar. 9ª questão. Leia as frases a seguir e marque um X nas opções corretas. A grafia do vocábulo princesa está correta? Princesa com ESA com Z? Não, né? Nós já estudamos que título de nobreza é ESA com S. A palavra hoje apresenta 4 letras. H, O, J, E. Correto? Mas apresenta 3 fonemas. 3 fonemas, vamos lá. Lembrando que letra é o que a gente escreve e fonema é o que a gente fala, é o som. Quando a gente fala a palavrinha hoje, nós não escutamos o som do H, porque o H no início da palavra é uma letrinha muda. Por isso que hoje tem 4 letras, mas só tem 3 fonemas, 3 sons, porque o H é mudo. Então o item está correto. Marca um X. A palavra árvore é uma proparoxítona e possui 6 letras e 6 fonemas. Árvore, sim, é proparoxítona. Nós acabamos de ver lá na questão 8. Ela possui 6 letras. Vamos ver. A, R, V, O, R, E. Sim, 6 letras. E ela tem 6 fonemas? Vamos ver. Ela tem H mudo no início da palavra? Não. Ela tem dígrafo? Não. Então, sim, a árvore possui 6 letras e 6 fonemas. No vocábulo visitaram, a letra S tem som de Z. Vamos falar a palavra. Visitaram, visitaram.
Sim, o S ele tem som de Z. Zi. Tem sim, tem som de Z. Então, marca aí um X nessa opção também. Questão de número 10. Releia o quinto parágrafo do texto e responde ao que está sendo solicitado de acordo com a numeração. Prontinho. Essa questão, você precisa prestar atenção no número que está em cima da palavra e qual é a palavrinha que está embaixo desse número. Do número 1, vamos ver qual é a palavrinha que está no número 1. Pessoas. E vamos ver agora o que é que está sendo pedido em relação ao número 1. Classe gramatical. Pessoas é um substantivo. Nós estudamos até agora duas classes gramaticais, o substantivo e o adjetivo. O substantivo é o que dá nome a todas as coisas e seres, e o adjetivo ele dá característica ou qualidade ao substantivo. Pessoas é um substantivo. Classificação. Nós já vimos que a classificação do substantivo pode ser próprio ou comum, concreto ou abstrato. Aí ele está pedindo aqui, do número 1, além da classe gramatical, que nós já dissemos que é substantivo, a classificação. Qual é a classificação de pessoas? Comum, né? Por quê? Próprio é somente nome de pessoas ou lugares. Então, pessoas é comum. Mas se fosse o nome da pessoa, se fosse Carliane, seria próprio. Mas pessoa é comum porque pode ser qualquer pessoa. Então, pessoas comum e concreto, porque pessoas existem na vida real. E concreto é tudo aquilo que existe na vida real ou no nosso imaginário. Número, ele quer o número da palavra que está no número 2, desconhecidas. Número. Vocês já viram número lá no 3º e no 4º ano? Estão lembrados? Não? Então vamos relembrar agora, vamos revisar número. Número é para dizer se a palavrinha está no singular ou no plural. Por exemplo, qual é o número de casa? Isso mesmo, singular. Qual é o número de casas? Isso, plural. Qual é o número de flor? Isso mesmo, singular. Qual é o número de flores? Isso mesmo, plural. É simples, né? Então vamos lá. Ele quer o número de desconhecidas. Qual é? Exatamente, plural. Vamos continuar? Número 3. Vamos ver qual é a palavrinha que está no número 3. Mudas. Ele quer a classe gramatical. Vamos ver. Coletaram mudas. Mudas são as partes da árvore, portanto, é um substantivo, não está dando característica ou qualidade a ninguém, por isso que não é um adjetivo, mas está recebendo um nome, por isso que é substantivo. Vamos continuar? Questão 11. Classifique as frases a seguir de acordo com o tipo de cada uma. Existem 4 tipos de frase, tá certo? Vamos relembrar. Interrogativa, quando a gente faz uma pergunta, certo? Exclamativa, quando a gente expressa nossos sentimentos. Imperativa, quando é uma ordem ou um conselho. E a declarativa é quando é uma afirmação sobre algo. Lembrando que essa afirmação ela pode ser positiva ou negativa. Por exemplo, eu vou estudar. Eu estou fazendo uma declaração e essa frase é afirmativa. Por isso que eu chamo ela de declarativa afirmativa. Mas se a frase fosse eu não vou brincar, você está afirmando, mas a sua frase está negativa porque tem o não. Então ela é declarativa negativa. Tia, eu posso dizer só declarativa? Pode. Eu posso dizer só afirmativa ou só negativa? Também pode, certo? Não tem problema nenhum. Então vamos lá. A árvore foi tocando sua vida. É uma afirmação, portanto é declarativa. Como a frase está afirmativa, então declarativa, afirmativa. B. Por que a menina não vem mais me ver? É uma pergunta, portanto interrogativa. Tia, eu posso colocar interrogação? Não. Interrogação é a pontuação. O tipo de frase é interrogativa, tá certo?
A guerra precisa acabar. Ela está expressando os sentimentos em relação à guerra, portanto, exclamativa, tá bom? Parem, não levem a menina. É uma ordem, portanto, imperativa. Vamos lá? A questão 12 é para a gente pontuar corretamente os espaços. Estão vendo que os espaços estão em branco? Então, vamos lá. A menina todos os dias escrevia em seu diário. Ponto final, porque ela terminou a frase dela, terminou a oração. Um dia, seu pai perguntou. Virá uma pergunta. Qual é o sinal de pontuação que sinaliza que virá uma pergunta? Isso mesmo, 2 pontinhos. E qual é a pontuação que vem antes da pergunta? Travessão. Filha, o que está escrevendo? Interrogação. Travessão. Meus sonhos, papai. Ponto final, porque ela encerrou a sentença, tá certo? Então vamos continuar. Questão 13. Tá quase lá, tá quase acabando. Vamos lá. Só um instante, vou aumentar um pouco a tela. Questão 13. Releia o trecho a seguir, retirado do livro Árvore no Quintal, e informe o que se pede. Aquela árvore no quintal viveu 172 anos. Era um castanheiro da Índia. Suas folhas eram estrelas verdes, suas flores delicadíssimos cones brancos e rosas. Castanheiro da Índia, classe gramatical, é um substantivo. Tia, castanheiro da Índia. Classificação, que ele está pedindo também de castanheiro da Índia. Tia, castanheiro da Índia, ele não é próprio? Não. Lembrem que, para ser próprio, somente nome de pessoas ou lugares. Como o castanheiro da Índia não é o nome de uma pessoa e nem de um lugar, ele é comum. Ainda tem outra dica. O substantivo próprio, ele sempre vem com letra maiúscula. Observem no texto. Castanheiro da Índia está escrito com letra minúscula, porque ele é comum. Então, classe gramatical de castanheiro da Índia, substantivo, classificação comum e concreto. Por que concreto? Porque ele existe. E lembrem que substantivo concreto é tudo aquilo que existe na vida real ou no nosso imaginário, tá bom? Formação. Composto. O que é o substantivo composto? É quando a gente tem uma palavrinha que é formada por outras palavras. Por exemplo, a palavra flor, ela é formada só de uma palavrinha. Mas a palavra beija é formada de uma palavrinha só. Mas quando eu junto beija-flor, eu tenho uma outra palavra, que é um pássaro, beija-flor. Mas o pássaro, a palavra beija-flor, ela é formada de quantas palavras? É isso mesmo, ela é formada de 2 palavras. Então, a palavra flor só tem uma palavrinha formando ela, portanto que ela é simples. Mas a palavra beija-flor, eu tenho 2 palavrinhas formando ela, por isso que ela é composta. A mesma coisa acontece com castanheiro da Índia. Castanheiro da Índia. Eu tenho 3 palavrinhas formando uma palavra só. Por isso que ele é um substantivo composto. Porque castanheiro da Índia é uma palavrinha, mas ela é formada por 3 palavrinhas. Portanto, castanheiro da Índia é composto. Primitivo ou derivado. Primitiva é aquela palavrinha que não vem de nenhuma outra. São as primeiras palavras. Por exemplo, dente. Dente vem de alguma palavrinha? Não, né? Então, ela é primitiva. Mas dentista vem de alguma outra palavrinha? Sim, vem de dente. Então, dente é primitiva e dentista é derivada. Sapato vem de alguma outra palavrinha? Não, mas sapateiro vem de sapato, por isso que sapato é primitivo e sapateiro é derivado. Tia, e castanheiro da Índia? Como a palavra castanheiro da Índia é composta, ela não sofre derivação. Então, por ela ser composta, ela será primitiva. Por o substantivo castanheiro da Índia ser composto, ele será primitivo, tá certo? Então, por que ele não é derivado, embora tenha a palavra castanheiro? Porque ele é composto.
Tia, se fosse só castanheiro, castanheiro, qual era a formação? Castanheiro vem de quê? Castanha. Então, castanha é primitivo e castanheiro é derivado. Mas como o castanheiro da Índia está numa palavra composta, ela vai ser primitiva, tá certo? Então, vamos lá revisar o item A. Castanheiro da Índia é um substantivo de classificação comum e concreto e formação composto e primitivo, tá certo? Vamos para o item B. Formação de folhas. Folhas vem de alguma outra palavra? Não, né? Não vem de nenhuma outra. Então, folhas é primitivo. Mas, tia, folhas não vem de folha? Não. Muita atenção agora, tá certo? Muita atenção. O plural não é derivado. O plural não tem nada a ver com derivado. Então, folha é primitivo, folhas no plural é primitivo. Agora, se fosse folhagem, folhagem já seria derivado de folha, tá? Muito importante, tá? Muito importante isso agora. O plural não forma substantivo derivado, tá certo? A palavra não é derivada só porque ela está no plural, tá certo? Então, folhas, primitivo e simples, porque folhas é formado de uma só palavrinha, portanto, ela é simples, tá certo? Item C, para nós fecharmos a questão de número 13. Ela quer no item C a classe gramatical de verdes. Vamos lá no texto, ver onde é que está verde. Suas folhas eram estrelas verdes. Verdes está dando característica a estrelas. Como é que eram essas estrelas? Verdes. Como ela está dando característica a estrelas, que é um substantivo, então verdes é adjetivo. Isso mesmo, muito bem. Questão 14, vamos lá. As palavras a seguir foram registradas do trecho da questão anterior. Informe o número de letras e fonemas, respectivamente, de cada uma. O que significa essa palavrinha respectivamente? Ela é muito importante para a questão. Significa que a questão ela deve ser respondida na ordem que o enunciado está pedindo. Qual é a ordem que o enunciado pede? Primeiro ele quer o número de letras, somente depois ele quer o número de fonemas, tá? É muito importante. Respectivamente significa na ordem. Então, na ordem que a questão está pedindo, tá certo? Então, vamos lá. Aquela. Aquela nós temos 6 letras. Nós não temos H, que a nossa letrinha muda lá no início da palavra, mas nós temos um dígrafo, que é o QU. Lembrem-se que o QU, quando ele é acompanhado de E ou de I, QU e GU, acompanhado de E ou de I, ele será dígrafo. Então, aquela tem 6 letras, mas nós temos o dígrafo QU, e o dígrafo é o quê? 2 letras, apenas um som. Então, como nós temos um dígrafo, nós temos 5 fonemas, porque o Q e o U, embora sejam 2, nós só contamos uma vez. Então, aquela, 6 letras e 5 fonemas. Folhas, 6 letras. Nós não temos letra muda, porque o H só é mudo no início da palavra. Mas nós temos um dígrafo, LH. Então, o LH são 2 letrinhas que nós só contamos uma vez. Por isso que folhas têm 6 letras e 5 fonemas. Estrelas, 8 letras. Nós não temos a letra muda e nós também não temos dígrafo. Como não tem letra muda e nem dígrafo, tem a mesma quantidade de letras e fonemas, 8, 8. Delicadíssimos, tem 14 letras, mas ela tem um dígrafo, que é o SS, que nós vamos contar apenas uma vez, portanto, 13 fonemas. Brancos, 7 letras, nós temos um dígrafo vocálico, AN, portanto, 6 fonemas, porque o dígrafo só é contado
uma vez. Tudo bem? Coletivo, a questão 15 é de coletivo. Eu gosto bastante dessa parte dos coletivos. Eu tenho duas informações importantes sobre os coletivos. A primeira, a palavra coletiva, ela sempre é utilizada no singular. Sempre. Por quê, tia? Quando eu digo multidão, já quer dizer muitas pessoas. Multidão significa muitas pessoas. Então, não existe a necessidade de se utilizar a palavra coletiva no plural, porque ela já é o próprio plural nela mesma. Então, quando eu digo tem uma multidão na rua, é porque eu estou dizendo que tem muitas pessoas. Segunda observação importante sobre o coletivo é que a gente não repete a palavrinha a qual ele é o coletivo. Por exemplo, eu não digo assim, eu vi uma constelação de estrelas. Por que eu não digo que eu vi uma constelação de estrelas? Porque constelação já significa de estrelas. Então, eu não posso repetir qual é o coletivo dele porque ele já está dizendo. Eu não posso dizer assim, eu vi uma colmeia de abelhas. Se é colmeia, é porque já estou dizendo que são muitas abelhas. Quando eu digo que eu vi uma colmeia, eu estou dizendo o quê? Eu vi muitas abelhas. Então, se eu repito abelhas, é como se eu dissesse, eu vi muitas abelhas, abelhas. Não existe a necessidade, tá certo? Então, você não usa a palavra coletiva no plural e também não repete o substantivo qual ele é o coletivo, tá certo? Então, vamos lá. O coletivo de pessoas, multidão. De ilha, arquipélago. De bois, manada. De estrelas, constelação. De abelhas, colmeia. Cães de caça, matilha. Ladrões, quadrilha. E lobos, alcateia. Vamos agora para a última página de atividade do nosso módulo de hoje. Ortografia, ESA, SZUL. Delicadeza é um substantivo abstrato e substantivos abstratos é ESA com Z. Duquesa é um título de nobreza, portanto ESA com S. Japonês com S, lucidez com Z, pneu com U e farol com L. Fácil, né? Pois é. Então vamos continuar, porque está acabando. As questões a seguir são relacionadas ao paradidático A Árvore no Quintal. Então vamos lá. Questão 17. Vou tentar aumentar um pouquinho a tela. Opa, pronto. Em relação ao livro Árvore no Quintal, leia as afirmativas a seguir e marque as opções corretas. A guerra começou quando a árvore ainda era pequena. Falsa. Essa afirmação é falsa. Quando a guerra começou, a árvore já estava grande. A fábrica sempre pertenceu à família da menina. Falsa. Quando a família da Anne Frank comprou a fábrica, foi depois que a guerra já havia começado. A menina possuía uma irmã mais velha, que era comportada, sim, no livro diz isso, enquanto a menina era mais agitada, sua irmã era mais comportada. A menina adorava escrever, vivia fazendo anotações no diário vermelho e branco, correto. 18. A árvore ficou preocupada quando a menina deixou de aparecer? Sim, a árvore ficou preocupada, ela justifique sua resposta. Sim, ela ficou preocupada, tão preocupada que desprendia folhas e mais folhas de tanta preocupação. 19. Quem achou os escritos da menina foi a jovem ajudante que trabalhava na fábrica que pertencia ao pai da menina, né? O que ela fez com os escritos, ela entregou para o pai da menina, que posteriormente virou o livro diário da Anne Frank. Quantas e quais pessoas formavam a família da menina? Eram 4 pessoas, né? A mãe, o pai, a menina e a sua irmã. 21. Nossa última questão. Mudas da árvore foram plantadas em diferentes lugares dos Estados Unidos, todos famosos por sua relação
com a luta pela liberdade e pela tolerância. Informe 3 desses lugares. Eu coloquei o Memorial Anne Frank, o Memorial do Museu do 11 de Setembro e o Monte Capitólio. Tia, eu coloquei outros exemplos, mas eu peguei do livro, não tem problema. Qualquer um dos exemplos que estejam no livro estão corretos. Vocês só precisam observar que ele pede apenas locais dos Estados Unidos, tá certo? Ó, vamos reler aqui. Mudas de árvore foram plantadas em diferentes lugares dos Estados Unidos, todos famosos por sua relação com a luta pela liberdade e pela tolerância. Informe 3 desses lugares. Deixa eu pegar aqui o livro para vocês verem. Só um instante. Aqui na última página, a última página mesmo, aqui ó, certo? Na última página, que é o pós-fácil, ele traz uma lista, essa lista toda aqui, certo? Ele traz essa lista com vários lugares em que as mudas foram plantadas. Então, se você pegou aqui dessa lista, está correto. Não precisa colocar os mesmos que eu coloquei, tá certo? Se pegou dessa lista e é dos Estados Unidos, está correto, porque a questão pede locais que sejam nos Estados Unidos, tá certo? Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se ficou com qualquer dúvida, apertem lá no botão pergunta, enviem a dúvida de vocês que nós teremos o maior prazer em responder. Eu estou muito feliz em poder estar aqui com todos vocês. Sinto como se todos vocês fossem meus alunos de coração. Um abraço em cada um de vocês. Até a próxima aula.